Jesus. Hoje eu falei que ia fazer oração 7 horas da manhã, mas eu não pude, porque eu tinha um médico, eu não estava lembrado. Mas eu vou fazer uma live agora falando sobre o regenerador, a obra do Espírito Santo na salvação. E a palavra de Deus está muito clara quando fala que é necessário que nós devemos passar pelo novo nascimento. E o novo nascimento é algo muito especial, é algo muito importante em nossas vidas, em nossos corações. Aí nós temos o nosso coração, que dele procede as saídas da vida, e o Espírito vivificante, que é o Espírito Santo, que atua em nossos corações, atua em nosso homem interior, para produzir uma nova natureza. E essa nova natureza, ela só vem a acontecer através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em nossas vidas, age em nossos corações de uma forma toda especial, produzindo em nós o novo nascimento. Aí nós temos aí, todos vocês conhecem, né? Todos nós conhecemos a história de Nicodemos. Como pode um homem nascer de novo entrando no ventre da sua mãe? O dilema de Nicodemos é muito grande. Como pode um homem nascer sendo velho? Aí nós temos essa visão naturalista, essa visão natural, que não está aqui falando de um nascimento natural e algo limitado. E tentativa de entender o espiritual pela lógica biológica, isso não vai acontecer. A religiosidade sem o espírito é incapaz de compreender a Deus. Portanto, nós compreendemos a Deus com o nosso espírito. Nós compreendemos a Deus quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor entrar em nossas vidas. É uma obra do Espírito Santo e é uma luta muito grande. É uma luta da carne e o espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Observe aqui, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então nós temos aqui a carne, é a natureza humana, caída, limitada, incapaz de produzir vida. E nós temos aqui o espírito, que é pneuma, nova origem, uma nova existência. A biologia, ela não produz teologia. E nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne, nós vamos andar em novidade de vida. A natureza caída, essa natureza caída, ela desobedece a Deus. E como ela desobedece a Deus, há uma luta muito grande, muito forte na vida do ser humano, é uma luta interior. E a natureza caída é o conceito teológico cristão que descreve a condição da humanidade após o pecado original, que é a queda que aconteceu, que ocorreu lá no Éden. É caracterizada por corrupção, por fraqueza, por inclinação inerente ao mal e separação de Deus. E essa essência afetada, ela impede do homem cumprir os desígnios de Deus, cumprir as leis divinas. Por esforço próprio, nós não iremos conseguir jamais, porque o nosso coração está corrompido. A essência humana, ela foi afetada, não pecando apenas por escolha, mas por propensão ao pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há essa separação de Deus. A desobediência original rompeu a comunhão com Deus, resultando em orgulho, em engano, em desobediência e em separação de Deus. E as consequências do pecado incluem maldição sobre a terra, vários tipos de maldições, morte física, fragilidade moral e incapacidade de amar perfeitamente sem o auxílio natural, ou seja, sem o auxílio sobrenatural. Somente com o auxílio sobrenatural é que nós poderemos viver uma vida no Espírito. Há uma luta muito forte, a luta cristã. Os crentes vivem um processo de santificação lutando contra a velha natureza, enquanto habitam este mundo.
E a redenção, a natureza caída, ela é superada através da fé em Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu ofereço a minha vida ao Senhor, vai acontecer o quê? Um processo de transformação. E esse espírito recriado, esse espírito que experimentou realmente essa vida com Deus, conforme nós estamos mostrando aqui, ó. Essa luta constante, e esse espírito aí lutando plenamente, essa nova origem, essa nova ordem de existência. Aí nós temos aqui a arquitetura da salvação, que é uma obra da Trindade. O Pai, o arquiteto, planejou, decretou a salvação na eternidade. Efésios 1, 4-5. O Filho, que é o construtor, tornou a regeneração possível através da redenção. E o Espírito Santo, que é o executor, aplica a obra no coração do pecador, aplica a obra no coração da pessoa, que somente o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A regeneração não é um ato isolado, é realmente um decreto do Pai, é executado pelo Filho e realizado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele traz em nós essa nova vida, essa nova forma de existência espiritual, porque agora vamos viver no Espírito. Portanto, a regeneração é algo totalmente de Deus, através do Espírito Santo. A regeneração, ela é um processo. E nesse processo entra a atuação do Senhor. Nina, bom dia, tudo bem, tudo jóia? A regeneração é uma obra soberana e instantânea do Espírito Santo, que concede essa vida espiritual à pessoa, conhecida como novo nascimento, que está em João capítulo 3, versículo 3-8. É uma mudança interna, não é uma mudança humana. Não é você não usar bigode, não usar barba, não pintar unha, não usar tinta no cabelo, não usar uma calça comprida. Isso não é novo nascimento. Isso aí são costumes, que cada igreja tem o seu costume, tem a sua regra. Isso não salva ninguém. A regeneração é algo que acontece dentro do nosso coração, capacitando a fé e o arrependimento. E o que é essencial para que eu possa entrar no reino de Deus. Quais são os principais aspectos da regeneração? Um ato monergístico, que é uma obra exclusiva de Deus, onde o Espírito Santo implanta uma nova natureza em nosso coração, preenchendo então o nosso coração com coisas boas, com fruto do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança, e contra essas coisas não há lei. E isso é obra do Espírito Santo. A pessoa passa de morta, no sentido espiritual, porque ela está morta em seus delitos e pecados, e vai viver uma vida com Cristo, resultando em uma mudança total. Agora, essa mudança, ela vai acontecendo cada dia, ela vai acontecendo a cada momento. Aí evidencia-se um comportamento diferente, transformado. Amor pela Bíblia, oração, obediência, interesse de estar na casa de Deus, interesse de ajudar as pessoas, interesse de pregar o Evangelho. O fruto do Espírito atua na vida da pessoa. E há uma necessidade universal. Como a natureza humana ela é corrompida, a regeneração é a única forma de habilitar alguém para a salvação. A regeneração é comparada ao vento, é invisível, mas tem os seus efeitos na vida daquela pessoa que crê. É necessário, portanto, eu abrir o meu coração. Vou mostrar mais uma vez aqui o quadro para vocês sobre esta arquitetura da salvação, sobre essa construção da salvação. Observem, nós temos aí o Pai planejando, ele decretou a salvação na eternidade, o Filho tornou possível a regeneração, né, através da redenção, e o Espírito Santo concedendo ao pecador o convencimento. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós temos aqui, queridos,
não é apenas de novo, né? Genão anotem. Genão é gerar, nascer. Anotem, é do alto, de cima. Vem dos céus, vem através do Espírito Santo. Não é apenas de novo, repetição, mas é uma segunda ordem, uma segunda origem, ela é celestial. Não é uma forma de fora para dentro, mas uma recriação de cima para baixo. É nascer de novo, é o novo nascimento, é entregar-se ao Senhor. Aí nós temos aí a lavagem da regeneração, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3 e 5. Purificação, limpeza da sujeira e do pecado, Efésios 5, 26. Água e Espírito. Não são dois nascimentos, mas aspectos do mesmo alto. Refere-se à promessa de Ezequiel. Então aspergirei água sobre vós. Isso implica em limpeza, em purificação. O vento assopra onde quer. Aí nós temos aí a soberania do Espírito, invisível, mas real, incontrolável, e liberdade divina. Então esse vento soprando onde quer é o vento do Espírito, nos conduzindo a uma comunhão plena, nos conduzindo a uma comunhão absoluta. É algo invisível, mas isso vai sendo visto através da mudança da pessoa, né? Se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais. Procura sempre agradar a Deus em toda a sua vida. Incontrolável, não depende de rituais humanos ou controle religioso. Não adianta pegar uma Bíblia, pegar um cantor cristão ou uma harpa, um paletó, uma gravata e entregar para a pessoa, porque isso não muda ninguém. O que muda é uma entrega. E essa entrega e essa santificação vai acontecendo, que é um processo cada dia. Aí nós temos a liberdade do Espírito. O Espírito age livremente no coração humano, no coração da pessoa. O que é que vai acontecer com essa pessoa que passou por esse processo de regeneração? Observem bem aqui o slide, vejam bem. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Há um transplante espiritual. Ezequiel 36, 26. Coração de pedra. Isto é, um coração que não anela pelas coisas de Deus, agora vai ter um coração de carne. Coração de pedra, ele é insensível, é morto, é rebelde, não obedece a Deus, mas o coração de carne, ele é sensível, ele é vivo, obediente, e o Espírito Santo capacita o homem a obedecer. É obra do Espírito Santo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a justificação pela fé. O pecador é declarado justo diante de Deus, absorvido, livre da culpa e da condenação. Romanos 8 e 1. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Ele tem uma mudança de posição, uma mudança de status, de réu para filho. E o meio, qual é o meio? É a fé. Não vem pelas obras. Tendo sido, pois, justificado pela fé, tenhamos paz com Deus, ou temos paz com Deus. Então vocês observem, essa justificação, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos declara justos através de Cristo. O pecador, ele é declarado justo, não porque nós somos bonzinhos, nós não somos bons, é porque a justiça de Deus já foi aplicada em Cristo na cruz do Calvário, livre da culpa da condenação. E eu preciso ter essa certeza. E o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então vejam bem, somos justificados. Não foram as minhas obras, não são as minhas obras. Então não é você guardar um dia de sábado, guardar um outro dia, guardar alguns preceitos, que isso te leva à salvação, de maneira alguma. Eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus? Preciso. Para a salvação? Não, a salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. E o principal mandamento é o amor, gente, e amai-vos uns aos outros.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não adianta eu guardar sábado, não adianta eu seguir preceitos, seguir regras, se eu não tenho amor para com as pessoas. Se eu não tenho amor para com o próximo, isso é religiosidade. E a religiosidade, ela mata as pessoas. Eu tenho que congregar todos os dias para ser santo? Não. A santificação não vem porque você frequenta uma igreja, vem porque você é temente a Deus e você serve a Deus. Você não deve servir ao líder, não deve servir ao homem, deve obedecer, sim, à liderança, porque é uma ordem bíblica, mas depende também da obediência. Aí nós entramos em uma vida de santificação. Deixa eu mostrar o slide aqui também. Essa vida de santificação, queridos, é uma vida abençoada, é uma vida prazerosa. Observe aqui nessa vida de santificação, roupas velhas, né? Velhas roupas. Vejam que aqui a pessoa estava o quê? Aqui estão as correntes. Ela era escrava do pecado. Ela era escrava do mundo, fazia tudo aquilo que o mundo agradava. O pecado, na realidade, estava dominando a vida dessa pessoa. Mas agora aqui a pessoa tomou uma mudança. Observe que eu estou mostrando aqui a setinha, né? Tomou uma posição. É posicional. A santificação, a vida de santificação, ela é posicional. É santos, separados para Deus. É algo imediato. Você já começa a viver uma novidade de vida. É progressiva, ó. Olha a setinha aqui, progressiva, porque o crescimento é contínuo, é maturidade, é cada dia. E a ação renuncia ao pecado e pratica prática da justiça, tá? E começa a praticar a justiça, separado do uso comum para o uso exclusivo de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3, você agora é uma pessoa que vai viver o quê? Uma vida de santificação na presença do Senhor. E quando eu vivo essa vida de santificação, o que é que vai acontecer na minha vida? Observe aqui que é lindo, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Aí eu tenho amor, alegria, paz interior, relacionamento, longanimidade, benignidade, bondade e o caráter, fé, mansidão e temperança. Não são dons, capacidades, são virtudes. Ok? São virtudes, faz parte do nosso caráter. Aqui está uma árvore mostrando bondade, a fé, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança. Aí sim acontece a regeneração, ok? Nessa regeneração, o que é que eu vou fazer? Eu vou abandonar as obras da carne, imoralidade, inimizade, egoísmo. Aí, o que é nascido da carne, ele vive uma vida imoral, de inimizade, de egoísmo. Evidência de que não houve regeneração. E a natureza antiga não pode produzir fruto espiritual. O espinheiro não dá figos. Então vejam bem, nessa nova vida em Cristo, eu vou abandonar as obras da carne. Eu vou deixar as obras da carne. A imoralidade, a inimizade, o egoísmo. Eu vou lutar cada dia. Por isso que há uma luta constante. Realmente não é fácil. É bem complicado, é difícil. Mas agora o que é que acontece com você? Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. O teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E você... o teu nome é o quê? Nova criatura, cidadania, reino dos céus. E qual o teu status? Em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo agora se fez novo. Observe aqui, você tem uma nova identidade, nova criatura. Cidadania, você pertence ao reino dos céus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, nova mentalidade, novos desejos, nova direção. Aí eu tenho o processo da salvação. Observe aqui o processo da salvação. A Trindade planejou, tá? Estou mostrando aqui, planejou a salvação, tá? A Trindade planejou a salvação. Nós temos a regeneração, que eu tenho agora um coração diferente, é um milagre. A justificação, você é declarado justo. A santificação é o caminho que você segue. E a evidência é o fruto do Espírito. Uma transformação completa operada pelo Espírito Santo. Veja aqui, o processo da salvação. Deus planejou,
aconteceu um milagre na nossa vida, você foi justificado, está com uma posição agora de nova criatura, você segue um caminho de santificação e o fruto do Espírito é a evidência do teu novo nascimento. A Bíblia não fala que fruto do Espírito ou que a evidência do novo nascimento é não usar barba, é não cortar o cabelo, é não pintar o olho. A Bíblia não fala sobre isso, ok? Uma necessidade absoluta. Necessário vos é nascer de novo, João 3,7. Não é opcional. Não é reforma moral, é a única entrada para o reino de Deus, é nascer de novo. Deixa o Espírito conduzir a sua vida. E quando você deixa esse Espírito conduzir a tua vida, você vai observar que você vive uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Eu conheço vários testemunhos de várias pessoas que passaram anos e anos na igreja, cantavam no coral da igreja, foram batizadas, tinham até cargos na igreja, mas disseram, nunca tive uma experiência real com Deus. Nunca tive uma experiência do novo nascimento. Portanto, a regeneração, ela é um processo. E eu preciso realmente entregar a minha vida ao Senhor. Nessa regeneração, que é um processo, eu preciso me dedicar cada dia, a entregar minha vida ao Senhor a cada instante, a cada momento. E a regeneração é um processo biológico de substituição ou restauração de células, tecidos, órgãos ou partes do corpo danificados ou ausentes, devolvendo-lhes a natureza ou a funções originais. Mas só que aqui estou falando no sentido espiritual. Essa regeneração espiritual, ela vai acontecendo à medida que realmente eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor e Ele começa a fazer morada em nós. É um ato soberano, invisível, é uma obra realizada pelo Espírito Santo. Nascer de novo é do grego paligenésia, é uma reviravolta espiritual completa. Não apenas uma melhoria moral. A ação divina é a obra exclusiva de Deus, não fruto da vontade humana. E a necessidade, como ensinado por Nicodemos, é indispensável para você ver, ou entrar no reino de Deus, pois o homem natural está espiritualmente morto, está espiritualmente derrotado. Mas aí você começa a ver o fruto do Espírito na tua vida, no teu coração, que você possa realmente entender esse processo desse novo nascimento. No contexto bíblico, a regeneração é obra do Espírito Santo, que concede uma nova vida espiritual à pessoa. E o novo nascimento é mudança de um estado de morte espiritual, de pecado, para uma nova natureza capacitada para amar, e amar a Deus em primeiro lugar. Diferença de conversão, enquanto a regeneração é uma ação divina interna, a conversão é a resposta humana para essa mudança, porque aí eu vou mostrar através da minha vida. E o efeito resulta em uma nova inclinação, desejos de restaurar a comunhão com Deus, desejo de estudar a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus, neste momento, Ele está nos convidando a vivermos uma vida santificada, a uma vida regenerada, a entrarmos no processo da santificação. E nesse processo da santificação, eu me entrego ao Senhor, eu entrego a minha vida a Cristo. Ele vai atuar na minha vida. É a jornada contínua de transformação espiritual, onde o indivíduo é gradativamente separado do pecado e conformado à imagem do sagrado, a Cristo, Diferente da regeneração, que é um evento inicial. A santificação, ela é um trabalho progressivo, que dura toda a vida. Aí eu tenho essa santificação posicional, que é inicial, ela ocorre no momento da conversão, do novo nascimento. O indivíduo, ele é declarado santo, ele é declarado justo, não por seus próprios méritos, não por obras de justiça praticadas por ele, mas por uma nova posição espiritual, porque é um ato definitivo de transição de morte para a vida. E a santificação é inicial, no momento que eu aceito a Cristo.
mas ela também é progressiva, porque é uma vida prática. Este é o estágio realmente vivido dia a dia, é uma cooperação entre a ação divina e o esforço humano. Nesse esforço humano eu luto para agradar a Deus. O ato de fazer morrer velhos hábitos, vícios e inclinações negativas é a mortificação. Estou lutando, estou batalhando. E eu vou vivendo isso cada dia. E a vivificação, o crescimento em virtudes, amor e retidão ética. E meios de graça, práticas como a leitura das Escrituras, a oração, o jejum, a convivência com os irmãos, o crescimento espiritual. Eu tenho a santificação final, que é a glorificação, atingida após a morte, no clímax da redenção, segundo a teologia. É um estado de perfeição completa, onde a natureza humana é totalmente libertada da presença e da possibilidade do pecado. Aí eu tenho aí uma diferença muito grande, uma diferença crucial. Enquanto a justificação ela é um veredicto é legal, Deus nos declara justos fora de nós, a santificação é uma renovação moral. Deus nos torna santos dentro de nós. Então nós precisamos entender a viver uma vida de disciplina espiritual para que nós possamos viver uma vida na presença do Senhor, viver uma vida na presença de Deus. E a disciplina espiritual, eu vou terminar aqui, é o conjunto de práticas e hábitos intencionais realizados para cultivar o crescimento espiritual e haver um aprofundamento, haver um crescimento e conexão com o sagrado. Elas não são um fim em si mesmas, mas são ferramentas que são colocadas à disposição do indivíduo para que ele possa realmente seguir uma vida de santificação na presença do Senhor. E as disciplinas são frequentemente categorizadas em 3 dimensões principais, conforme a obra clássica de Richard Foster. Celebração da disciplina. Disciplinas interiores focam na vida mental e no coração do indivíduo. Meditação, refletir profundamente sobre as verdades espirituais, sobre os textos sagrados, passar momentos de oração com Deus, momentos de consagração, a oração, que é o diálogo contínuo, é a escuta ativa de Deus, o jejum, que é a abstenção voluntária de alimento ou de outros desejos para você fortalecer o seu espírito. Aí eu tenho também uma disciplinas exteriores, que expressam a fé através do estilo de vida e de escolhas práticas, que é a simplicidade, o esforço para viver com o essencial, evitando o consumismo e apego material. O silêncio e a solicitude. Reserve tempo sozinho para ouvir a voz de Deus, para estudar a palavra de Deus. Submissão, o ato de colocar o bem comum, a vontade divina, acima do ego. E disciplinas comunitárias, praticado em conjunto com outros para fortalecer a jornada espiritual, a adoração, que essa adoração ela pode ser coletiva, pode ser individual, orientação, buscar conselho de mentores espirituais, de líderes espirituais, de pessoas que possam te dar conselho. E a celebração, celebrar todos os dias a vitória que o Senhor nos dá a cada momento, a cada instante, e por onde você quer começar. Eu te aconselho a começar entregando a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço nesta manhã pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Que tu possas, ó Pai, abençoar todos aqueles que estão nos seguindo, que sempre estão nas nossas lives, que o Senhor possa abençoar, possa restaurar, possa dar vida e que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa entrar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para todos vocês. Nina, que Deus te abençoe.